Jesus, eu confio em vós. João, Galileu e filho de Zebedeu, foi o apóstolo ao qual, no alto da cruz, Jesus confiou sua mãe. Pescador de profissão, considerado autor do 4º Evangelho e das cartas canônicas que trazem seu nome, centrou-se principalmente na divindade de Cristo. Tornou-se teólogo da caridade e, com seu estilo de vida, entregou-se com ardor ao serviço do reino. A exemplo deste grande evangelista, peçamos ao Senhor que permaneça em nosso meio como o Verbo eterno de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. O sentido que damos à morte é também o sentido que nós damos à própria vida. Se decidimos que a vida se resume ao espaço e tempo entre o nascimento e a morte, então é esta que detém a última palavra. Com tal crença, a morte ganha certamente um sentido trágico, porque simplesmente voltamos ao pó de onde viemos. Mas, se a interpretarmos segundo a experiência cristã, então a morte passa a ser vista como a jubilosa possibilidade de adentrarmos a uma vida completamente nova e eterna. Nunca mais morreremos. É o que nós, cristãos, chamamos de ressurreição. Com ela, quem passa a ter a palavra final é a vida, e não mais a morte. O anúncio da ressurreição de Jesus constitui para os cristãos o coração mesmo da mensagem evangélica. Não nascemos para morrer, mas para ressuscitar. O primeiro a anunciar com vigor esta fé foi o apóstolo Paulo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E acrescenta: se tão somente nesta vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quanto ao apóstolo João, o nosso versículo de hoje diz que ele viu e creu. Parece que num primeiro momento ele apenas constatou que Jesus não estava morto. Era tudo que o túmulo vazio lhe permitia acreditar e que não bastou aos demais. Depois, graças às aparições do ressuscitado, passou a crer, como todos os outros, que o Mestre estava vivo e numa vida inteiramente nova. É justamente isto o que significa ressuscitar: não voltar à mesma vida de antes para depois novamente morrer, mas renascer definitivamente para uma glória eterna, na qual Jesus já se encontra como primícias. Depois dele será a nossa vez.
Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, concedam-nos uma fé viva na ressurreição do vosso Filho, para que alegremente a testemunhemos a todos e junto possamos comungar, já aqui na terra, um viver pleno de sentido, enquanto aguardamos a vida eterna. Amém. Jesus, eu confio em vós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.